Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a Revolução de 30. Mas o assunto que nós vamos tratar hoje é a Revolução de 30. Esse assunto, ele está dentro, porque assim, vocês lembram que a gente terminou o nosso último assunto quando nós estávamos na aula, a gente viu a Revolução Russa. Aí depois a gente começou o ensino remoto, a gente viu os regimes totalitários, a crise de 29 e os regimes totalitários, né? Que tá dentro do contexto do entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E a história do Brasil, ela entra muito fortemente nesse período, tá? Então, nesse momento que estava acontecendo a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, o que estava acontecendo no Brasil? A ascensão da República Velha, até a sua decadência, que foi na década de 30, onde ascendeu o Getúlio Vargas. E eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estudou os regimes totalitários, o Estado Novo, que foi a ditadura de Vargas, é considerado um regime fascista, porque ela foi baseada, a Constituição dela, desse período, foi baseada no modelo da Constituição fascista da Itália. Né? Então, ela era chamada de polaca. Então, a história do Brasil, ela passa diretamente, ela está envolvida diretamente com o contexto aí mundial da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é importante a gente entender. Para quando a gente conseguir voltar à escola, né, nós consigamos entrar no contexto da Segunda Guerra e depois seguir os assuntos adiante. Certo? Então, por isso que a gente entrou agora na história do Brasil. Então, nós não estamos voltando ao assunto, a gente está dentro da esfera do século XX, que é o foco de estudo da terceira série. Bom, então vamos lá. O Brasil proclama a República em 15 de novembro de 1889. Marechal Deodoro, que era um militar, que tomou a frente, juntamente apoiado pela elite aristocrática e apoiado pelos empresários e tudo mais. Então, eles derrubam o império e instalam a república. Logo que é instalada a república, rola 2 mandatos de presidentes militares, que é a chamada República da Espada, e depois inicia-se o que a gente vai chamar de Primeira República, ou República Velha, ou República do Café com Leite. Essa república, ela vai de 1891 até 1930, quando ela é derrubada. E qual é a marca desse período? As oligarquias. O que é a oligarquia? É um grupo de poder econômico que detém um setor da economia e, ao mesmo tempo, detém o poder político. Qual era esse grupo? Era Minas Gerais, grande produtora de leite, e São Paulo, grande produtor de café. Então, as oligarquias mineiras e paulistas, elas foram o setor dominante aí durante todo esse período que a gente chama de República Velha. Como é que rolavam as eleições? Bom, as eleições, primeiro que o voto, ele era aberto. O eleitor, quando ele ia votar, ele tinha que dizer para quem estava votando. Naquele momento, não votava assim, nem mulher, nem analfabeto, não tinha direito ao voto. Então, tinha que ser homens, maior de 21 anos, e como a economia era toda baseada no setor agrícola, os donos de terras, os donos das fazendas, tinham muita influência política. Por isso, oligarquia de poder. O que vai acontecer? O voto, ele era aberto, o eleitor tinha que falar para quem estava votando, e o voto, ele era, de certa forma, influenciável pelas trocas de favor via o coronel. Quem era o coronel? O grande político, o grande fazendeiro de influência de suas regiões. Então, o que vai acontecer? Qual eram os 2 maiores curral eleitoral, por assim dizer? Minas Gerais e São Paulo. E aí eles se revezavam no poder. Ora, o presidente era mineiro, quando ele estava terminando o mandato dele, ele apoiava um paulista. Aí esse era eleito. Além do voto comprado, havia também as fraudes, que eram muito comuns. Ele era eleito, e aí governava 4 anos. Na hora que ele saía, ele apoiava o mineiro, e assim sucessivamente. Então, esse revezamento político foi chamado de política do café com leite e foi a grande marca de todo o período. Bom, uma coisa bem importante dizer para vocês que em 1900, quando começa o contexto da decadência da República Velha, com a crise de 29, vocês lembram que a crise de 29 foi devido à superprodução que os Estados Unidos acabou acometido
no contexto da Primeira Guerra Mundial, que levou a a quebra da Bolsa de Valores e ao esfalecimento da economia norte-americana naquele momento. A crise de 29, lembra que ela teve repercussão no mundo inteiro. No Brasil, ela teve uma repercussão muito grande no setor cafeeiro. Por quê? Porque os produtores de café daquele período tinham como os Estados Unidos era o seu maior comprador, né? Então a exportação do café brasileiro ela era esmagadoramente feita para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram em crise, ele deixa de comprar o café e por sua vez o café o setor cafeiro entra em crise. E aí era o governo do Washington Luiz, que era um paulista, né? E aí o que vai acontecer? O Washington Luiz, né, justamente porque ele estava muito mal visto pela questão econômica, né, porque ele não conseguia fazer uma política que desse conta de resolver os problemas da economia, ele começa a ter uma série de problemas. E aí, para fechar os problemas, o que ele faz? Em 1930, ao invés de ele apoiar um mineiro a candidato a presidente, porque o Washington Luiz era paulista, ele vai apoiar o Júlio Prestes, que era paulista também, rompendo aí o acordo com o café com leite. E aí o que vai acontecer? Vai surgir um outro grupo de oposição para concorrer no processo eleitoral. E quem era a liderança desse novo grupo? Né? Getúlio Vargas, que foi governador do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, que vai ser o vice-presidente, que vai concorrer junto com o Getúlio, vai ser da Paraíba, e eles vão formar um grupo de oposição chamada Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal foi um grupo de oposição ao Washington Luiz, que representava naquele momento o poder ligado à oligarquia paulista. Bom, o que vai acontecer? Como a gente já imaginava, né, diante das fraudes, diante da política dos governadores, né, que é o voto de cabresto que eu já expliquei, que era o voto onde o eleitor era influenciado pelo coronel da região, muitas vezes por troca de favor. Como o voto era aberto, normalmente o jagunço acompanhava e monitorava o processo eleitoral. Esse era o voto de cabresto. E, juntamente com as fraudes eleitorais, o Júlio Prestes é eleito. Mas aí a Aliança Liberal não vai reconhecer essa eleição, e aí começa um movimento que a gente vai chamar de Revolução de 30. Já já a gente vai discutir um pouquinho se ela deveria ter sido chamada de revolução. E aí o que vai acontecer? A eleição, vou voltando aqui um pouquinho, a eleição foi em março, né? Quando o Júlio Prestes foi eleito presidente. Em julho, o João Pessoa, que era o vice-presidente do... Então, em julho, o que vai... Lembra, ó, junho foi eleito o Júlio Prestes, que era paulista, sendo que o Washington Luiz também era paulista. Então, o rompimento do acordo café com leite foi ali. Aí a eleição fraudulenta, né, voto de cabresto, aquela história toda, ele foi eleito com a maioria dos votos. E aí a Aliança Liberal vai questionar essa eleição, vai dizer que ela foi, né, não vai reconhecer ela como legal, né, vamos assim dizer. E aí o que vai acontecer em julho? O João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas, né, do grupo chamado Aliança Liberal, ele vai ser assassinado. Só que ele vai ser assassinado por um cara chamado João Dantas, devido a um problema de ordem pessoal, que depois eu vou mandar um vídeo para a nossa tarefinha da semana que vem, vai ser esse vídeo. Vocês vão assistir e vocês vão me contar por que João Dantas matou João Pessoa. Né? Essa vai ser a pergunta, vocês vão me responder. Por que João Dantas matou João Pessoa? Mas só para saber, foi um motivo pessoal. Mas o Getúlio Vargas, que era um cara muito esperto, não é à toa que ele se seduziu pelos regimes fascistas, né, pela propaganda fascista, e ele vai se apoderar muito bem desse modelo, né, desse regime de propaganda fascista. Ele vai usar a morte do João Pessoa de uma maneira distorcida. Ele vai falar que foi um crime político. E aí, bom, vai ser uma coisa. Imagina vocês a fake news que foi criada aí. E naquele momento, vários setores estavam descontentes com a política de São Paulo, né? E aí a imprensa vai começar a vender essa história de que João Pessoa foi assassinado por uma questão política ligado aí ao Washington Luiz, ao Júlio Prestes e tal. E aí
o Getúlio vai se empoderar, a Aliança Liberal vai se fortalecer, e aí ele vai articular com alguns militares e eles vão tomar o poder, eles vão derrubar o Washington Luiz, né? E aí que vem a discussão, né? Isso foi uma revolução ou foi um golpe? O que vocês acham? Um golpe. Por Um que um golpe. golpe? Por que um golpe? Ah, Porque ele não tava revoltado, tipo, que nem acho que antes. foi também os dois, né? Se parar pra pensar agora. Porque, tipo, um golpe porque ele teve que usar de artimanhas, tipo, de fake news. Mas uma revolução também porque daí já teriam pra quebrar de vez o café com leite, por exemplo. Bom, então guarda aí o que vocês falaram, hein? Guarda aí o que vocês falaram. Bom, e aí o que vai acontecer? O Getúlio Vargas, juntamente com essa junta militar, vão destituir o Washington Luiz, vai dar um de macho, é muito engraçado, né? Essa minha fala é uma fala equivocada machista, desculpem-me, mas é só para a gente ilustrar. Ele vai dar um de bom, né? Na verdade. Ele vai falar assim: eu só saio daqui morto, né? Beleza. Aí o Getúlio Vargas, a galera lá, os outros generais se unem e tal, e movem os seus exércitos aí para o Rio de Janeiro. E aí eles vão pegar e vão prender ele, né? E depois ele vai ser exilado e ele vai ficar vários anos exilado do país, certo? Então, então vamos lá, vamos fazer o cronograma aí. Junho foi a eleição do Júlio Prestes, na qual a Aliança Liberal vai questionar e vai dizer que foi fraudulenta e não vai reconhecer. Em julho, o João Pessoa vai ser assassinado. E aí, isso vai ser estopim para que o Getúlio Vargas, né, organizasse o processo de tomada do poder. Com quem ele se junta? Com 3 militares bem importantes. O Juarez Távora, do Norte, né? E mais o Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Né? Só para vocês terem uma ideia que houve uma junta militar que veio do norte, que veio do sul e que veio do sudeste, né, do Rio de Janeiro. Então, houve toda uma organização aí. Gente, o que vai acontecer? Eles vão pegar e vão movimentar as tropas e etc., né, os seus pelotões, vamos assim dizer, e vão chegar no Rio de Janeiro. E aí o Washington Luiz, miudinho, vai ser preso, né, até ir para o exílio na Europa, tá? Bom, logo então que eles fazem isso, o Getúlio Vargas vai se tornar, por unanimidade, por escolha de todos, o presidente do governo provisório, com a incumbência de chamar novas eleições. Mas foi muito lindo, porque isso foi em 1930. Ele só vai organizar as novas eleições em 32. Ele vai ficar bastante tempo. Na verdade, o Getúlio Vargas, a intenção dele era não sair do governo. E ele vai fazer isso, gente. Ele vai governar direto por 15 anos. O governo dele vai ser cheio de golpes, ser eleito depois democraticamente pelo povo. Tá? Então, o Getúlio Vargas, ele era a gente pode dizer várias coisas dele, mas uma coisa que a gente tem que reconhecer que ele era um hábil político. Tá? Pergunta para sua avó, para a avó de vocês, para o avô, para a pessoa mais velha, o que eles acham do Getúlio Vargas. Eles vão falar que o Getúlio foi ótimo, que ele foi o melhor presidente do Brasil. Ele era chamado de paizinho dos trabalhadores, para vocês terem uma ideia como ele era um cara cheio de artimanhas. Bom, mas enfim, a Revolução de 30, então, pôs fim à denominada primeira fase da República, a gente chama de República Velha, e colocou o Getúlio Vargas no poder, onde a gente vai dizer que vai ser formada a primeira fase da Era Vargas. A Era Vargas tem 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Estado Novo é a ditadura fascista que vai durar 9 anos, certo? Então, se eu perguntasse para vocês qual a maior consequência da Revolução de 30, ou as maiores consequências, vocês podem falar. Em primeiro lugar, ela pôs fim à República Velha, ao controle do Estado de São Paulo e Minas Gerais sobre a política federal. E segundo, deu início à denominada Era Vargas, né? Colocou Vargas no poder, onde ele vai ficar por 15 anos. Então, ele revoga a Constituição de 1891, né?
e passa a nomear interventores nos governos. Os governadores passam a ser nomeados por ele, né? Então, ali ele aglutina um poder imenso, o Getúlio Vargas, tá? Aí a pergunta que eu fiz para vocês, revolução ou golpe? Então, vamos à definição? A Revolução de 1930 foi chamada desta maneira pelos seus membros. No entanto, trata-se de um golpe de Estado e não de uma revolução, pois uma revolução possui amplo apoio popular, propõe e causa drásticas mudanças quando instalada. Fala para mim uma revolução que a gente conhece. Francesa. A Revolução Francesa não foi uma revolução, ela não quebrou o antigo regime, o privilégio da nobreza e do rei, não colocou, não instalou a república e a igualdade de direitos. Isso é revolução, quando você tem apoio de toda a massa e uma mudança estrutural. Por mais que continuasse havendo pobres, né, explorados, mas esse é o sistema capitalista. Mas a estrutura social mudou por completo. Agora, o que aconteceu aqui? Ó? Já o golpe de Estado é a retirada do poder por meio da violência de um político constitucionalmente eleito. Tá? Então, o Washington Luiz foi retirado do poder por um grupo liderado por Vargas e por alguns militares, né, que se mobilizaram e tiraram o poder dele de uma maneira arbitrária, porque ele foi eleito democraticamente, Washington Luiz. No entanto, ele foi retirado e a Constituição que elegeu ele foi destituída, tá? Ele então, não volta da Europa, Adri? Ele volta, eu já vou falar, ele volta acho que em 47, 46, ele volta depois. Né? Ele fica um tempinho grande por lá. Então, se a gente perguntarem para você se a Revolução de 30 foi uma revolução, ela não foi uma revolução, ela foi um golpe. Porque eles retiraram do poder um presidente eleito democraticamente de acordo com a Constituição daquele momento, tá? E instalaram um outro regime, né? De uma maneira arbitrária. E acabou não mudando, a gente só trocou, vocês vão ver quando a gente estudar era Vargas, gente, só trocou os figurões. A forma de organização do poder continuou mesmo. Privilégio de classe, grupos oligárquicos de poder tendo influência, tá? E a única coisa boa do Getúlio é que ele conseguiu garantir vários direitos sociais, como a CLT, que foi a legislação do trabalho, o voto feminino, entre outras coisas. Mas essas foram conquistas sociais, eram coisas que já estavam na pauta, eram lutas das pessoas que já estavam na pauta. O Getúlio Vargas só legalizou essas lutas e pegou para si o mérito, evidentemente. Né? Curiosidades. Então, vamos lá. Alguém perguntou para mim quando que ele voltava da Europa, né, do exílio. Ele volta em 47. E o Júlio Prestes também vai ser exilado, né? Ele foi eleito presidente de forma dentro do contexto ali da decadência da República Velha. Ele volta em 34. Agora, olha aqui que interessante. 3 ex-ministros de Getúlio Vargas e 3 tenentes de 1930, né, que participaram do golpe de 30, chegaram à presidência da República. Eurico Gaspar Dutra, João Goulart e Tancredo Neves viraram, né, que eram ministros e viraram presidente da República. Eurico Gaspar Dutra foi presidente militar, foi o segundo presidente militar. O João Goulart, ele vai ser eleito na chapa do Jânio Quadros, tá? E ele que vai ser deposto e instalado o golpe militar de 64 no Brasil. E o Tancredo Neves vai ser eleito presidente de forma indireta com a redemocratização do Brasil. Olha só que interessante, né? 3 momentos bem distintos. João Goulart vai ser presidente com a renúncia quando o Jânio Quadros renuncia, ele vira presidente, porque ele era o vice, e ele recebe o golpe, é destituído do poder e é instalado um golpe militar no Brasil. O Eurico Gaspar Dutra vira o segundo presidente do regime militar, e o Tancredo Neves vai virar presidente pós, né, abertura política, pós o regime, já na volta da democracia no Brasil. E aí o Médici, quem foi comigo lá no Museu da Resistência no passado? A Aline, a Pamela, não foi, Pamela? Eu fui. Lembra, ó, o Médici,
Foi o Médici foi como é que eu vou dizer assim, o mentor da Torturador? tortura no Brasil, o mentor da tortura no Brasil, né? A ele é atribuído os anos de chumbo, né? Os anos em que o regime militar mais endureceu no combate, né, aos opositores, né, por assim dizer, né? E é onde o DOPS, onde o AI-5 foi instalado, né? E aí tem gente que fala que gostaria que voltasse o AI-5, mas enfim. E o Geisel vai ser o penúltimo presidente militar, ele que vai ser responsável pela abertura, como ele diz mesmo, a abertura segura e gradual da democracia, tá? E só para vocês saberem, quando houve a eleição de 30, onde o Júlio Prestes foi eleito, o Getúlio teve 100% dos votos no Rio de Janeiro. Será que teve fraude aqui ou não? Ah, claro que não, pô. Não, né? Agora você pensa. Imagina! Não teve ninguém que não votou nele? 100% votou nele, né? Então é isso. Meninas,